Para continuarmos analisando e visualizando dados no Tableau, eu preparei para vocês essa planilha, deixei aqui o endereço, eu mandei ele no e-mail também, né? Uma planilha compartilhada com dados de um levantamento bibliográfico do tipo estado da arte e um tratamento bibliométrico dele, né? Algo que vocês também viram ou vão ver na disciplina. Então, o que a gente tem nessa planilha é uma coluna com o nome dos autores, uma com o título dos artigos, uma com o ano, número de citações, fator de impacto da revista onde foi publicado e essa métrica in ordinatio, que é calculada com base no ano, no número de citações e no fator de impacto da revista. As bases de dados que foram consultadas, Web of Science ou Scopus, país de origem do trabalho, Chile, Espanha, Índia, Brasil, etc., o nome da revista e SSN, áreas da publicação, meio ambiente, administração, economia, interdisciplinar. No caso, as palavras-chave elas envolviam um trabalho sobre arranjos produtivos locais, tá? E eu acrescentei alguns aqui, ó, só para incrementar alguns dados e mostrar umas análises para vocês a partir de algumas variantes que com esse incremento eu consegui, tá bom? Por exemplo, eu coloquei bastante coisa da área interdisciplinar aqui em alguns anos, tá? Essa é a planilha que você precisa para o Tableau. Repara que você tem uma coluna para cada variável, ano, citações, uma linha com cada observação. Primeiro trabalho, segundo trabalho, terceiro e assim por diante. Então é isso que você precisa para o Tableau. Claro que ele vai fazer coisas com outros tipos de dados também, mas aqui são os dados brutos. Não precisa tratar eles de nenhuma forma. Isso daqui te basta. Que você precisa, repetindo, uma variável por coluna, uma observação por linha. Se você fosse fazer gráficos no Excel, provavelmente você construiria tabelas como essas aqui, ó, do tipo quantos trabalhos vieram do Chile. E aí você vem aqui, Chile, 1, 2, 3, contaria manualmente ou completaria, ou se sua planilha fosse grande, você tivesse algum ia ser muito trabalhoso contar, você provavelmente usaria uma equação uma função do próprio Excel, que aqui count if, porque está em inglês, mas seria soma.c se fosse em português. E a programação é muito similar, seja no Excel, seja no Google Planilhas ou em outros programas de planilhas eletrônicas, tá? Então, para você entender, se não estiver habituado com essa programação do Excel, esse count if está fazendo o seguinte, está pegando na coluna J quem tiver o mesmo valor da coluna A2 aqui, ó, coluna J da planilha 1, né? Então, quem tiver na coluna J escrito Chile, ó, coluna J escrito Chile, ele vai contar. Ele encontrou 3 vezes isso escrito Chile, contou 3, certo? A área de publicação é a mesma coisa, só que não é a coluna J, é a coluna M. E aqui eu deixei para mostrar outra, uma programação um pouquinho mais avançada no Excel, que é, eu quero contar quantas vezes aparece o Web of Science e 2019. Então são 2 Cs. Por isso que fica count ifs, de plural, ou se fosse em português, conte Cs, né? C-E-S no final, Cs. E aí tem as duas condições. Na planilha C tem que estar escrito 2019, na coluna C da planilha 1, e na coluna I da planilha 1 tem que estar escrito Web of Science. E aí você confere lá, ó, coluna I Web of Science, coluna C 2019. Então é assim que é feita a programação. Se você quiser construir gráficos no Tableau com a planilha desse jeito também é possível, tá? Mas para não precisar tratar os dados, já que ele vai fazer isso automaticamente, vamos usar os dados brutos. Então você baixa essa planilha, né? Eu já baixei aqui, mas você podia fazer o download, Microsoft Excel. Eu já baixei, vamos lá para o Tableau e vamos conectar essa planilha do Excel para ser a nossa fonte de dados, nossa base de dados. Então aqui ele carregou a planilha, mas ainda não aparece nenhum dado. Isso porque eu tinha duas abas naquela planilha de Excel, na planilha 1 e a planilha 2. Eu quero os dados brutos da planilha 1, vou arrastar para cá e ele vai carregar os dados. Então tá lá os autores, títulos, ano, etc. até a área da publicação. E vamos para a nossa primeira planilha, que eu vou chamar de publicações por área. E aí o Tableau te permite fazer as coisas em múltiplos caminhos, tá? Um desses caminhos é, vamos pegar a área da publicação e arrastar aqui, ó, solte o campo aqui, e ele monta como se fosse uma tabela, administração, ciência e tecnologia, economia, etc.
Mas ele não está contando quantos tem em cada um desses casos. Ele só te mostrou as categorias. Aí, reparou que eu não somei lá no Excel, não nessa planilha 1, né? Ali estão só os dados brutos. Mas eu posso pegar aqui, ó, Plan 1 contagem. Se eu arrastar isso para cá, ó, o que ele vai fazer é contar quantas vezes apareceu administração, quantas vezes apareceu ciência e tecnologia, economia, engenharia e assim por diante. Então, em vez de fazer a programação lá no Excel, eu só uso esse Plan 1 contagem e ele faz isso automaticamente. Plan 1 que era o nome da minha aba, tá? Se você mudar o nome da sua aba, o importante é o contagem aqui entre parênteses. Tudo bem, mas eu não quero uma tabela, eu quero um gráfico, de preferência um gráfico bonito. Vamos lá no Mostre-me, que aqui ele te dá algumas opções. Por exemplo, eu poderia fazer um gráfico de barra. Com esses dados, posso fazer um gráfico de barra e talvez você goste, talvez não. Posso fazer um gráfico de pizza, não te recomendo, porque são muitas categorias, né? Você vai falar, nossa, mas não está aparecendo nada nesse gráfico de pizza. Quando você deixar o mouse em cima, aparece lá administração 4. Mas uma das maneiras de já mostrar algum valor é você vir aqui em análise e mostrar rótulo de marcas. E aí já está aparecendo os valores em cada um. E aqui na legenda você sabe o que cor é cada área. Mas não é prático, né? Então não vamos usar nem a barra, era ok, não era nada demais, mas eu quero mostrar esse de bolha para vocês, porque esse é legal para o caso que a gente está tratando. Porque aqui, ó, opa, esse de bolha, ele vai ter o tamanho da bolha proporcional à quantidade de publicações na área. Inclusive, você pode pegar essa quantidade e botar no rótulo aqui, ó, e ela vai aparecer. Então, fica claro para o leitor que a área interdisciplinar tem muito mais trabalhos do que as outras. Humanidade, ciência, tecnologia e economia tem bem pouquinho. Então, aí está áreas da publicação e a quantidade de publicações, tá vendo? Outra coisa, está aparecendo ali a contagem de Plan 1, né? Quando eu deixo o mouse em cima, porque era o nome da minha aba lá, Plan 1. Vamos mudar isso? Clique aqui no Dica de Ferramentas, que é isso que aparece quando você deixa o mouse em cima. E está escrito contagem de Plan 1. Vamos colocar assim, ó, quantidade de artigos. E agora, quando eu deixo em cima, área da publicação interdisciplinar, quantidade de artigos, 8. Ok? Ou podia deixar QTD, se você quiser deixar um pouquinho menor. Tem quem use só o sustenido assim, porque significa número, tá? E aí ficaria também quantidade de artigos. Ok? Da tua preferência aí como escrever, tá bom? Feito o nosso primeiro gráfico, vamos para mais um. Vamos fazer um publicações por ano. E publicações por ano, se você lembrar das aulas passadas, um gráfico bom para mostrar tendências para um ano é um gráfico de linha. Então vamos fazer isso. Vamos começar puxando o ano, vou puxar ele aqui para as colunas, e o que eu quero é contar quantos trabalhos teve em cada ano. Então vou pegar aqui o contagem, e pronto. O próprio Tableau já identificou que o melhor gráfico para isso é um gráfico de linhas, mas se você quisesse outros gráficos, ele também poderia te sugerir aqui. Alguns não vão fazer nenhum sentido, tá? Tipo, uma coisa assim, meio estranha, né? O tamanho dos quadrados é proporcional à quantidade, tá? Eu vou dar um Ctrl Z, vou voltar para o que estava. Não tem rótulo nenhum, então eu posso puxar aqui ó, o plano contagem para o rótulo, ou podia, vamos fazer de outra maneira também, podia vir aqui na análise e mostrar de rótulos, tá? Então eu vou até dar um Ctrl Z, vai dar na mesma, tá bom? E aí, vamos fazer uma análise a partir desse gráfico. Primeiro, você está vendo que a quantidade de publicações que tratam de arranjo produtivo local, a partir daquelas palavras-chave que você usou nas bases de dados, elas estão diminuindo com o tempo, mas tiveram um leve aumento aqui, ó, de 18 para 19. Tudo bem, são só 4 anos, mas é um exemplo didático, tá? Então, está diminuindo com o tempo e teve um leve aumento. Será que as áreas obedecem o mesmo padrão? Vamos ver. Vamos botar as áreas como filtro. E aqui você pode escolhendo um de cada vez, né, para ver o que acontece com o comportamento das áreas, mas eu vou olhar direto à área interdisciplinar. E reparou? O gráfico começa em 1, vai para 4, 2 e 1. É um padrão bem diferente do anterior. Enquanto lá tem uma queda em 2017 e 2018 e volta a crescer em 2019, na tendência geral,
A área interdisciplinar tem um aumento em 2017 e decai desde então. Então isso pode ser um resultado interessante para eu mostrar para o meu público, né, para eu colocar no meu trabalho. Só que eu quero os dois gráficos ao mesmo tempo. Então eu vou tirar o filtro aqui, ó. E esse era o gráfico geral, sem nenhum filtro, né? Total de publicações por ano. E agora eu quero um gráfico de publicações só da área interdisciplinar por ano. Mas eu não tenho nenhuma variável assim. Poderia até criar uma outra planilha e usar o filtro da área interdisciplinar, que vai dar o mesmo gráfico que a gente viu antes, mas eu vou mostrar mais ferramentas para vocês do Tableau, que é esse campo calculado. Deixa eu ir mais devagar ali. Então, cliquei com o botão direito do mouse, criar campo calculado, e vou chamar aqui de quantidade interdisciplinar. Quantidade de artigos interdisciplinar, né? E o Tableau também trabalha com programações e funções do tipo a função C, que em inglês é if. Reparou que quando eu começo a escrever também ele me dá umas opções de função, tá? Então, função if. E o que eu quero é que se a área de publicação for igual a interdisciplinar, tem que abrir a aspa porque é uma variável caracteres, né? Se fosse número não precisava da aspas, tá? Disciplinar. E aí fecho as aspas. Pronto. Deu até uma aspa dupla aqui. Se for disciplinar, eu quero que essa nova variável tenha o valor 1. Se não for interdisciplinar, que a variável tenha o valor 0. E é isso. Acabou a minha função. Esse é o cálculo que eu quero para essa nova variável quantidade interdisciplinar. Para você entender o que aconteceu, vamos voltar no fonte de dados. Ele criou uma nova coluna aqui, ó, chamada quantidade interdisciplinar, onde se a área da publicação for igual a interdisciplinar, virou o número 1. Se economia virou 0, engenharia 0, interdisciplinar de novo virou 1. Então venho aqui no publicações por ano e agora eu vou puxar essa quantidade interdisciplinar aqui para a linha também. E tá lá, eu tenho os dois gráficos, um está descendo, o outro está subindo e já fica bastante claro que a tendência é diferente entre eles, né? Mas eu podia, em vez de botar um gráfico embaixo do outro, eu podia representar essas duas linhas no mesmo gráfico. E de novo, o Tableau tem várias maneiras de fazer isso. Uma delas é clicando aqui, tá? Do Mostre-me, eu vou te mostrar o jeito mais bruto, mais manual de se fazer isso, que é, vou clicar numa das variáveis e escolher essa opção eixo duplo. E agora ele criou as duas no mesmo eixo. No mesmo gráfico, desculpa, mas elas ainda têm um eixo para contagem da planilha 1, que é os casos gerais. Até vamos arrumar já aqui, ó, vamos editar o eixo e trocar o nome. Em vez de contagem de planilha 1, vamos colocar total de artigos. Pronto. E aí o total de artigos tendo de 0 a 9 e a quantidade interdisciplinar tendo de 0 a 5. Isso não é muito legal. Então eu vou pegar esse eixo aqui, ó, e vou pedir para sincronizar com o outro. Em vez de ser dois eixos, um na direita e um na esquerda, deixa um eixo só, que vai sempre de 0 a 9. E agora eu posso até ocultar esse daqui, porque não faz mais sentido para mim. E aí está, eu tenho a quantidade interdisciplinar aqui embaixo, que evidentemente tem um comportamento diferente do total de trabalhos. Mas está vendo que aqui está aparecendo contagem de plan 1 também? Vamos alterar isso, se chama alias, tá? Um apelido aqui, ó. Vamos colocar total de trabalhos também. E eu vou editar até o título ali, ó. Sempre estou clicando com o botão direito do mouse, tá? Tá nomes de medida, vamos colocar assim, publicações por ano mesmo nesse título. E aí está o meu gráfico, mostrando a quantidade interdisciplinar e o total de trabalhos por ano. Tá em year, porque estava year lá na planilha, mas de novo eu posso vir na dica de ferramentas e trocar para ano, se você quiser deixar em português, tá? Reparou que eu troquei o do gráfico de baixo. Para eu trocar as marcas do gráfico de cima, eu clico aqui, ó, e daí tem que fazer a mesma coisa. Ó, ano, ano. Ok?
Feito meu segundo gráfico, vamos agora para as publicações por país. Acrescentei mais uma planilha. E você lembra que tinha lá o nome dos países, né, numa variável chamada país de origem, que se eu arrastar do jeito que está aqui, ó, só vai me mostrar o nome dos países. E reparou que tem um ABC? Porque ele está sendo entendido como caracteres, eu posso até contar quantos tem por país, 2 na África do Sul, 1 na Alemanha, 6 no Brasil, etc. Mas o mais legal seria fazer um mapa disso. Se você for no Mostre-me, não tem mapa como opção ainda. Não tem mapa porque um dos requisitos, repara o que vai aparecer aqui, ó, é que o mapa tenha uma função, uma variável geográfica. Tá vendo ali, ó, gel. Precisa de um gel. E a gente não tem nenhuma variável que seja uma função geográfica aqui. Só tem caracteres ou números. Então eu vou apagar isso que eu fiz. Vou tirar, por exemplo, arrastar para cá, para o nada. E vou lá na fonte de dados e vou trocar o tipo de variável no país de origem. Aqui onde está ABC, clica ali, ó, e a gente vai escolher a função geográfica do tipo país. Fazendo isso, trocou do ABC para esse globo, mostrando que agora sim é uma função geográfica. E aí tem várias maneiras de fazer, pode ver que ele até criou latitude e longitude aqui. A mais fácil é pega o país de origem, arrasta aqui para o centro, e ele já vai criar um mapa para você. Aí tá. Ele fez um mapa com umas bolinhas onde tinha os seus países, né? Aí, em vez da bolinha, eu posso deixar o mapa preenchido com uma cor, do tipo existia o país Espanha, o país Brasil, na minha base de dados. Outra maneira de fazer isso, eu vou dar um Ctrl Z. Outra maneira de trocar da bolinha para o mapa era vir aqui no Mostre-me e escolher o mapa cheio, tá? Ah, mas ele altera às vezes o zoom, porque eu mexo, se você rolar o mouse ele altera o zoom mesmo. E aqui, olha só, o Estreito de Bering ficou aqui no meio, divisão do Alasca para a Rússia. Não era mais legal deixar isso aqui na bordinha? Movimenta até o mapa aqui, ó. Ok? Então aqui você pode movimentar, pode dar zoom no mapa. Eu quero só mostrar o Brasil. Tá? Mostra só o Brasil. Eu vou dar o Ctrl Z que eu quero o, o mapa mundi inteiro. Mas uma coisa legal seria fazer essa cor ser proporcional à quantidade de publicações. Então eu vou pegar a contagem que apareceu Brasil e botar na cor. Brasil, Índia, Estados Unidos, Espanha, né? E aí está. Vou pegar essa contagem também e botar no rótulo. E agora a gente tem total de trabalhos 6 no Brasil, 5 na Venezuela, 2 nos Estados Unidos. Ah, não gostei dessa cor. No fundo eu até gostei, tá? Mas vamos supor que você quer trocar as cores, vem no editar cores, escolhe outra. Quero laranja. Tá aí. Eu vou voltar para o anterior, tá? É sempre importante tentar adequar a cor à informação que você está passando. E aí o vermelho e aquele laranja aí, né, para tons que lembram o vermelho, em geral significa algo que você não deseja. Né? É o pare, é o ruim. E aí o Brasil ia ficar super vermelho, mas no fundo está indicando que tem muitos trabalhos aqui no Brasil e isso pode ser legal para sua pesquisa. Então não deixa vermelho, deixa azul, deixa verde, né? Essa cor para mim tá ok. E eu já tenho as publicações por país. Isso daqui já bastaria para você fazer uma apresentação. Eu vou fazer um passo a mais, só de curiosidade, para você ver do que o Tableau é capaz, mas que não vai ser útil assim para a tua apresentação. Vamos supor que, além do país, você quer mostrar, do país e da quantidade de publicações por país, você quer mostrar essa medida in ordinatio que foi produzida em cada país. Tipo, os 6 artigos no Brasil, eles têm um in ordinatio alto? Os 2 na Espanha são maiores que os 2 dos Estados Unidos, na tua métrica in ordinatio ou não? Então, uma maneira de fazer isso é colocar outra camada de dados no teu mapa. Colocar a métrica in ordinatio num outro mapa. E como que eu gero um outro mapa? Puxa a latitude para cá. E assim como aconteceu lá com as linhas, ele criou 2 mapas. Esse mapa de baixo, vamos escolher o mapa de baixo, eu quero que em vez de aparecer a contagem, apareça o in ordinatio. Então eu vou substituir nos 2 casos, ó, na cor e na contagem.
Não, na verdade eu vou deixar sem a contagem. Você já vai entender por quê. E eu quero que, em vez de aparecer o mapa, apareça uma bolinha assim, por exemplo. Posso escolher o tipo de forma, pode ser uma bolinha preenchida. Pode até ser alguma outra forma que combine com o teu dado, sei lá, a quantidade de ideias. Então usa aqui ó, a lâmpada, por exemplo. As lâmpadas estão com cores diferentes, mas eu também vou deixar elas com tamanhos diferentes, tamanhos proporcionais ao inordinatio. Então lâmpadas maiores vão indicar inordinatio maior. Dá para aumentar o tamanho das lâmpadas aqui se você quiser. Só que eu estou com dois mapas e não um mapa só. Como é que eu junto eles? Venho aqui, eixo duplo. E aí está. Os dois estão no mesmo mapa. As cores estão as mesmas, né? Então aqui seria interessante trocar uma delas. Por exemplo, trocar as ideias do vermelho para o verde, tá? Divergência do vermelho para o verde. E aí os que tem pouquinho ficarem em vermelho e os que tem muito ficarem em verde. Isso não é útil para esse mapa, é só um exemplo do que é possível fazer no Tableau, de acrescentar camadas de dados de informação nos mapas. Ok? Vou dar um Ctrl Z, ou podia só tirar esse daqui também, e voltar para o mapa de antes, que esse tinha os dados que eu queria. Quantidade de publicações por país. E aí, pensando numa apresentação, eu te diria para usar essa ferramenta aqui do Tableau que se chama Nova História. E nessa nova história você adiciona uma legenda, que eu vou colocar publicações. Opa, escrevi errado. Publicações por área primeiro, como se fossem os teus slides. Vamos chamar essa história aqui, ó, vamos renomear a planilha para levantamento bibliométrico. E aí no publicações por área eu puxo a minha primeira apresentação, que está aqui. Para trocar o layout não é ali, está no layout, mas é aqui ó, no história, porque é o nome da função, né? E aí tem um tamanho fixo, eu vou deixar automático, que ele tende a se ajustar a qualquer tamanho de tela, tá? Eu não preciso dessa legenda, tá vendo? Porque eu botei os nomes aqui, engenharia, administração, meio ambiente, interdisciplinar. Então eu vou aqui na publicações por área, e onde estava aparecendo a legenda eu vou ocultar. O Tableau chama isso de cartão, tá? Então eu vou ocultar o cartão. E repara lá que na minha história, agora não aparece mais a legenda. Eu tinha comentado que não é no layout. Aqui no layout o que você pode fazer é mudar tipo isso daqui de publicações por área, por exemplo, pontinhos. Aí tem o primeiro ponto da apresentação, o segundo, ou números, tá? Eu vou acrescentar um novo ponto da história, publicações por área está ali, que vai ser o publicações por ano. E vou puxar minha outra planilha para cá. E nessa daqui eu tinha um ponto interessante para falar, que era a diferença de tendência da área interdisciplinar. Então eu posso fazer uma anotação, ó. Cliquei com o botão direito do mouse, anotação, área, e aí digito a minha observação, a minha anotação, que no caso vai ser área interdisciplinar não segue a tendência do campo. A tendência de pesquisa, do campo de pesquisa. Bom, aí você também pode escrever como preferir. Eu vou aumentar aqui para não ficar tão curtinho, né? E vou centralizar melhor. Ok? Aí digitei errado ali, ó. Interdisciplinar. Nossa, digitei bastante errado. Pronto. Vou criar mais um ponto história. Eu vou duplicar só para não ter que digitar publicações por de novo, tá? Porque ele faz um exatamente igual ao de antes, mas aqui onde estava por ano eu vou botar por país. Olha a preguiça da pessoa, né? E essas publicações por país eu vou substituir aqui, ó. E aí está o meu gráfico. Então, esse levantamento bibliométrico ele vai servir para você como uma apresentação de PowerPoint. Inclusive você pode exportar, né? Vou mostrar isso para vocês. Vamos salvar no Tableau Public, daí você vai ver como isso funciona. Vamos chamar de levantamento bibliométrico mesmo.
E agora ele vai abrir o Tableau pra gente. O Tableau Public, né? Vai abrir na internet, online. E isso daqui qualquer um vai poder ver, tá? Qualquer um vai poder baixar, inclusive. Mas aí está, ó, eu poderia vir aqui, por exemplo, no baixar. Vamos deixar em tela cheia. E você poderia apresentar o teu trabalho aqui, ó. Mas aí você vai falar das publicações por ano, como a área interdisciplinar se destaca em relação às outras. Opa, desculpa, as publicações por área, né? Aí nas publicações por ano, como a área interdisciplinar não segue a tendência de pesquisa dos outros, que enquanto no campo está decrescendo, a área interdisciplinar está crescendo, e mais recentemente ela tem decaído. E nas publicações por país, você vai dar lá o destaque que você quer para o Brasil. Aliás, eu deixei essa legenda, eu devia ter ocultado, tá? Ela aqui não tem muita função. Você podia ocultar essa legenda para o teu mapa ocupar a tela inteira e a cor é evidentemente proporcional à quantidade de publicações, né? E você vai comentar isso também, que no Brasil tem 6. Ah, mas aí você não vai lembrar o nome do país que está aqui, é só deixar o mouse em cima, né? Na Polônia a gente tem um só trabalho, enquanto no Brasil a gente tem 6, por exemplo. E aí você usa o Tableau como se fosse uma apresentação mesmo com essa ferramenta do Mini História, tá bom, gente? E não precisa nem digitar campos de texto como eu deixei aqui, podia ser aqueles pontinhos que fica bem, bem elegante também, bem bonitinho. Então, encerramos esse vídeo por aqui, até o próximo.